Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Eu sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu desejo que essa reflexão chegue ao seu coração como encorajamento, como direcionamento e, acima de tudo, uma firme convicção de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e que Ele tem um desejo particular em abençoar, em socorrer, em encontrar o nosso coração e mantê-lo bem perto ao seu. É o que eu desejo para esse dia que Deus está nos dando para vivermos. Nossa reflexão hoje está em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 9, que nos diz assim: Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Não por mérito próprio, mas só por convite, é que os santos participarão das bodas do Cordeiro de Deus. É muito interessante como ele fala dessa festa, lá também em Mateus capítulo 22, ele vai falar sobre a parábola do banquete do casamento, e é muito interessante como o Novo Testamento fala tantas vezes de celebrações e de festas. É somente observarmos ali em Lucas 15, quando nós vamos ter 3 parábolas, a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, o filho perdido. As parábolas ali são concluídas com festa. E aqui nós vamos encontrar também de forma maravilhosa no texto de Apocalipse, capítulo 19, essa belíssima citação, quando ele nos convida a nos alegrarmos. Toda alegria nas bodas mais românticas e formosas já feitas é apenas uma mostra, um sinal, uma pré-estreia da alegria destas bodas do Cordeiro. Quando ele vai falar que chegou a hora das bodas do Cordeiro, o Apocalipse coloca isso como o ápice da história humana. Depois de tantas batalhas, depois de tantos obstáculos vencidos, de tantos séculos aguardando, o romance sagrado é resgatado quando a igreja, aqui figurada na figura da noiva, estará se encontrando com o noivo, que é Jesus, e dá-se então o casamento. O texto vai nos dizer que ela já se aprontou, a noiva já se aprontou, Quer dizer, ela está purificada, lavada pela palavra, gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito, como nos diz o texto de Efésios 5, o versículo 26 e também o versículo 27. Temos essas palavras daqui, quando ele vai falar desta noiva que vai para o casamento, limpa pela palavra, ela já está lavada pela palavra, e eu quero então falar aqui quando a palavra do nosso Deus vai dizer que o processo de santificação acontece por meio da lavagem da água pela palavra. Em termos simples, isso significa que a vida dos crentes é purificada à medida que eles ouvem as palavras de Cristo e obedecem. Jesus falou aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. E ele ligou a santificação à palavra em sua oração sacerdotal, em João 17:17, quando ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Assim como o sangue de Cristo nos purifica de uma vez por todas da culpa e da penalidade do pecado, da mesma forma a palavra de Deus nos purifica continuamente da corrupção e da poluição do pecado. Essa passagem nos ensina que a igreja está sendo lavada no presente, não com água literal, mas com o agente de limpeza, que é a palavra de Deus. No passado, o amor de Cristo se manifestou na nossa redenção. No presente, é visto na nossa santificação. No futuro, será exibido na nossa glorificação. Ele mesmo vai apresentar a si mesmo à igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então ela atingirá o clímax da beleza e da perfeição espiritual. No versículo 8, quando ele vai dizer: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Observe-se no versículo 8, que é provavelmente um comentário de João, que escreveu o livro de Apocalipse, em vez de uma parte do cântico, o balanço delicado entre a graça de Deus e a resposta humana. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, isto é, o vestido vem de Deus, mas o linho fino são os atos de justiça dos santos. E é interessante como essa igreja, ao longo da sua trajetória, da sua vida, do seu dia a dia, ela está nesse processo de contínuo lavar-se pela palavra, de uma prática de vida que mostra ao mundo essa busca por esta santidade, por esses atos de justiça, que são, na realidade, descritos aqui como a roupa da noiva, o vestido da noiva, e a forma como a noiva se apresenta para o casamento com o noivo. E essa caminhada nossa do dia a dia, da nossa caminhada diária, ela vai sendo vista pelo mundo realmente, que esses atos justos, eles vão realmente fazendo parte do nosso dia a dia. A descrição da roupa, dos enfeites, das texturas e cores nos ajudam a visualizar o que João tentou transmitir. O linho finíssimo, resplandecente e puro que veste a noiva, que é a igreja, são os atos de justiça dos santos, ou seja, irmãos e irmãs que honraram o sacrifício de Jesus com uma vida pura, correta, limpa e, acima de tudo, um testemunho público ao mundo. Quantos desafios a noiva tem, mas a noiva está sendo sustentada pelo Cordeiro. A noiva está sendo cuidada, direcionada. E a noiva, então, não tem uma caminhada solitária. Jesus vai, ao longo da caminhada, ajudando, abençoando, fortalecendo e também cuidando dessa noiva para que ela triunfe essa caminhada. E quando chegar o dia do casamento, ela está completamente pronta, limpa, vestida com esse linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos, e aí sim, o ápice da história, a conclusão da história do grande encontro da noiva com o seu noivo, que é Jesus. A Bíblia conclui o livro de Apocalipse dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a noiva se apronte e que o casamento comece. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.